Hello! Sejam muito bem-vindos, futuros residentes. Sejam bem-vindos ao podcast CISC Med. Eu sou o William Hudson, médico colega de vocês. Já estive onde vocês estão, mas a vista daqui é bem mais bonita, então eu quero trazer vocês para o lado de cá. Hoje ele voltou, Murilo Chiodini, nosso grande amigo que já esteve com a gente conversando sobre sua rotina de estudos, vem hoje falar sobre um tema extremamente importante, que é a famosa hora do desespero. É aquele momento em que a prova está muito perto e a dúvida que bate é: desisto ou me desespero de vez? Então, o que a gente pode fazer quando a prova está se aproximando? Onde a gente pode focar a nossa energia para a gente tentar melhorar o resultado ou então fazer uma boa contenção de danos? Hoje a gente preparou esse papo, então, que é fundamental para vocês que estão numa fase de reta final, como é tão comum nesse período de hoje. Seja muito bem-vindo, Murilo, de novo. Muito obrigado pelo convite. Cara, vamos lá. Isso acontece com todo mundo, não sei se aconteceu contigo. Tu só precisou fazer a prova de residência uma vez, graças a Deus. Mas vai se aproximando a prova e não importa o quanto a gente tenha se preparado, vai começando a aparecer aquele desespero, como a gente falou lá no primeiro podcast, aquela ansiedade que é o medo do futuro. Então, quais que tu acha que são os principais desafios desse período que a gente está vivendo agora, esse período de maior proximidade com as provas de residência médica? Principalmente agora, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado para estar aqui novamente aí contigo. Olha, contigo, falando até como gaúcho, né? Olha só, olha só. Mas tudo bem, vamos lá. Cara, agora no fim do ano, agora nessa reta do meio do ano pro final, começa a bater aquela ansiedade que as provas estão chegando e achar que o que foi feito não foi o suficiente. E aí muita gente se enrola aí no meio do caminho, começa a intensificar o estudo de uma forma desordenada e acaba se perdendo também. Então, eu sempre vou bater na tecla do calma, respira, controla aquilo que você pode controlar, né? Então, olhar para dentro do seu preparo, o que está faltando, o que precisa ser feito, né? Então, o maior desafio hoje é esse medo de chegar no final do ano e não saber revisar, não saber o conteúdo que já foi visto, porque muitos alunos se perdem a memória nesses conteúdos mais detalhados, assim. Então, saber fazer uma boa revisão espaçada de conteúdos que já foram vistos, isso é extremamente importante nessa altura do campeonato, mas tomar muito cuidado com as revisões, porque eu sei que você também tem muita revisão para fazer e às vezes não sabe se continua fazendo as revisões ou vejo conteúdo novo. Tem muita revisão para fazer, mas e o conteúdo novo? Então, quando isso acontece, geralmente eu peço para os alunos pararem um pouco as revisões, dar continuidade ao conteúdo novo, porque não adianta nada você saber muito 50%, e os outros 50% não saber nada. Faz sentido. Né? Então você continua o conteúdo novo, dá uma freada nas revisões e aí depois você vai ajustando, diluindo o conteúdo das revisões para conseguir chegar onde você queria. Então não saber revisar é uma coisa muito comum, né? E os alunos chegam nessa altura do campeonato já não sabendo também muito o que revisar e quando revisar. Isso prejudica também no final do ano. Então acaba se embaraçando e tropeçando aí no meio do caminho. Então, em relação à parte psicológica, esse medo de chegar no fim do ano e perder essa oportunidade e não conseguir passar, aí o aluno começa a alimentar na cabeça dele que o ano que vem ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que estudar trabalhando, não sabe se vai dar certo, se não vai. Então, assim, é aquilo que a gente sempre bateu na tecla da ansiedade e controlar aquilo que ele pode, né? Antes de mais nada, isso é o mais importante. No primeiro podcast que tu esteve aqui, a gente conversou muito sobre fazer com que os estudos sejam estruturados, né? E ser fiel a essa estrutura. E quando a gente tem uma intercorrência, reorganizar essa intercorrência de forma estruturada também. Então, claramente, tu é um cara que não é muito adepto da improvisação, né? E eu concordo contigo, né? Nós dois temos formação em cenários onde tu não pode improvisar. Tu tem que ter protocolos, tu tem que ter, né, ordem. Então, a ordem parece ser um fator extremamente importante nos estudos também, né, no teu ponto de vista. Eu concordo com esse ponto de vista. Então, as pessoas acabam muitas vezes se deixando levar pela ansiedade desse período e fazendo uma revisão caótica, né?
não estruturada. E aí, na verdade, ela às vezes ocupa o tempo de um novo conhecimento que estruturadamente poderia estar mais acessível na hora da prova. Eu costumo falar para as pessoas que muitas das nossas memórias a gente não conhece porque elas são memórias associativas. Então, se eu tento me lembrar uma coisa pontualmente, eu não encontro essa informação no córtex, mas em contexto eu encontro. Né? Então, às vezes, eu não me lembro mais de uma coisa que eu li no livro, mas quando eu estou lendo no livro, eu me lembro que eu já li aquilo. Né? Quem não passou por isso? Pô, que legal, não lembrava que tinha lido isso, que tinha gostado tanto. Nas questões das provas é assim também. Então, esse desespero, o que eu estudei não adiantou porque eu já esqueci, não consigo lembrar. Calma, às vezes, no contexto da questão, aquela informação que está em alguma gaveta do córtex, ela vai aparecer, né, Murilo? Então, manter a calma é extremamente importante. Agora, ainda dentro do quesito ordem, eu acho extremamente importante o fato da gente ter muito claro qual é o nosso objetivo principal, né? Por exemplo, nós aqui na CEISC-MED identificamos que existia uma carência de revisões voltadas para as provas da ANHIGS e do Clínicas, que são provas que acontecem mais cedo que a maior parte das provas do Sudeste, por exemplo. E aí esses alunos que chegavam nessa fase final de prova não conseguiam ter uma revisão a tempo. Então eles tentavam fazer uma revisão caótica baseada na sua intuição, sem estrutura. Cabeça. Vozes da minha cabeça 2025. E aí não funciona, né, cara? Não funciona. Então essa ordem, a gente tentou trazer essa ordem para os alunos que se inscreveram na nossa revisão, que é gratuita. Caso vocês não tenham se inscrito, entrem nos nossos canais aí e façam a inscrição de vocês. Mas a gente tentou manter essa ordem de tipo, temos um objetivo, temos um método, que é o método baseado em questões. Pô, vamos fazer isso da forma correta, né? Então, vamos ao ponto principal. Tu participou da confecção da estrutura curricular dessa revisão, né? Então, quando a gente determina, esse é o meu objetivo, e eu tenho X dias para fazer isso. Como definir o que deve ser prioridade nesse estudo para esse objetivo pontual? Como estruturar isso? Primeiro que, com a CEISC-MED, vocês já identificaram o padrão da prova. Né? Então, isso já facilita muito para o aluno. Então, o aluno já sabe quais são os pontos que mais vêm caindo ao longo dos anos. Isso ajuda muito mesmo no direcionamento do estudo. Segundo, o aluno que estudou, que fez muitas provas da ANHIGS ou qualquer outra instituição, ele, principalmente dos últimos 5 a 7 anos, ele começou a perceber também uma tendência de prova. E aí isso facilita muito também. E ele errou muitas questões. Então, o que eu sempre bato na tecla também dos alunos é sempre revisar os erros passados. As questões que eles acertaram, vão olhar de novo, vai olhar os comentários, vai revisar de novo esse conteúdo, beleza. Mas os erros, cara, o segredo tá nos erros. Então, você voltar nos erros, por que eu errei? Esse erro foi por conceito? Esse erro foi por pegadinha? Ou esse erro foi por falta de interpretação de texto mesmo, ou falta de atenção sua? Quando você identificar um desses 3 padrões de erros, o porquê que você errou, você pode jogar isso num caderno de erros. Isso facilita muito também, porque você já divide os seus erros e sabe da onde que estava o erro daquele conteúdo que você nunca mais vai errar. Então você começa a fechar o cerco para os erros que você teve na instituição que você quer. E uma hora ou outra, vai cair de novo uma questão baseada naquilo. E aí você vai lembrar, opa, essa questão eu lembro que eu tinha errado por pegadinha, eu lembro que eu errei por falta de coisa. Então você já vai saber mais ou menos o porquê que você errou. Então, revisão de erros é muito importante. Questões sempre vai ser o principal e a mais incrível ferramenta de estudo hoje para a prova de residência médica é questões. É a melhor forma, a forma mais ativa e, cientificamente falando, comprovada, melhor forma que existe. Porque o aluno ele tem diversas formas de fazer questão, ou seja, ele pode ler a questão e fazer a questão, ele pode verbalizar a questão e tentar ensinar, como, por exemplo, uma técnica de Feynman, né, ele num quarto fechado, fingindo que ele está dando uma aula daquela questão para absorver mais o conteúdo. Ele pode fazer aquela questão, ler o conteúdo, mas usar a técnica Pomodoro para ler, para assistir alguma aula e fazer as questões daquele tema. Então, assim, cara, é uma infinidade de coisas que você pode fazer com questões, com métodos ativos, que é incrível isso. Então, para o final, para uma prova direcionada,
A dica que eu daria é: faça questões direcionadas para provas que você quer, revise os erros dos simulados, das provas, das íntegras das provas que você quer e também entender esse padrão de prova. E, principalmente, também gestão de tempo e de ansiedade. Isso é muito importante, cara. Ninguém fala disso. Porque hoje muitos alunos, você também deve ter feito isso já, eu já fiz isso. Você tem 4 horas para fazer uma prova de residência, um simulado, e você faz a prova em 2 horas e meia e acertou lá 72 de 100. Sendo que você tem mais 1h30 de prova. O que você poderia fazer mais com 1 hora de prova? Meia hora de gabarito, mais 1 hora de prova. Você poderia ler a questão com mais calma. As questões que você errou de falta de atenção poderiam ter sido acertadas. Então, isso que eu também falo para os alunos, porque como hoje a sociedade está muito imediatista, as pessoas estão com pressa de fazer as coisas rápidas, né? Isso prejudica muito também. Então, gestão de tempo do simulado é negligenciado demais. Os alunos estudam as questões, beleza. Estudam as incidências dos temas nas provas também, beleza. Só que gestão de tempo ninguém estuda. Quanto tempo estou gastando para fazer uma questão? Eu não estou sendo muito rápido? Eu estou indo muito devagar? Devagar é difícil. Geralmente o aluno vai muito rápido. Então ele quer dar aquela sede ou pode querer acabar e ver logo o gabarito, vai ver o que ele errou. Então assim, às vezes ele errou coisa que ele sabe e ele vai perder tempo revisando o erro de coisa que ele sabe. Por quê? Por falta de tempo. Então, gestão de tempo é muito importante e muito negligenciado também. E, cara, isso vai muito ao encontro daquilo que a gente conversou no início desse podcast, que é o fato de que as memórias são associativas, né, Murilo? Então, quem nunca sentiu um cheiro e teve uma recordação, né? Assim funcionam os nossos neurônios, né? Por conexões, por circuitos neurais. Então, muitas vezes, ao ler uma prova, a gente vai trazer à consciência informações que estavam no subconsciente. Então, muitas vezes, ao ler a prova, a gente vai reviver certos conhecimentos que podem, eventualmente, ajudar a responder uma questão que estava lá. Às vezes, lendo a questão 81, poxa, eu trouxe à tona um conjunto de informações que responde à questão 7. Né? Então, eu também, assim como tu pensa, eu acho que nenhum minuto da prova precisa ser desperdiçado. Pelo amor de Deus, não seja o último a sair naquela correria louca que passa o gabarito na gestão de tempo, né? Então, é a gente ter as reservas de tempo adequadas. Agora, não há por que ter pressa, né? Não há por que ter pressa. Então, essa é uma colocação muito importante tua. Antes de eu fazer outras duas análises aqui sobre o que tu falou sobre técnica de Feynman e técnica de Pomodoro. Quem sabe explica pra galera o que são essas duas técnicas. Técnica de Pomodoro, muita gente usa hoje, tem até um aplicativo, não estou lembrado do nome, que ajuda muito nessa técnica, que você estuda durante 25 minutos e aí pausa 5 minutos. 25 minutos e pausa 5 minutos. E isso vai te gerando um controle da sua ansiedade. Então, para quem é ansioso, isso é muito bom, cara. Porque o aluno estuda, ele sabe que ele tem 25 minutos para estudar, então ele coloca toda a concentração dele naqueles 25 minutos e ele sabe que vai acabar, ele vai dar aquela respirada, vai poder dar uma descansada de 5 minutos e voltar depois de novo. Eu gostava muito de fazer, quando eu estava estudando, uma técnica de Pomodoro modificada. Eu fazia o dobro do tempo de Pomodoro, porque eu sou um cara que gosto de pegar no tranco e ficar um pouco mais de tempo. Acho que 25 minutos para mim, pelo menos, isso é muito variável para pessoa. Nem esquentou o motor. Exato, né? Então eu ficava 50 minutos, parava 10, fazia o dobro. Fazia 50 minutos e parava 30. O segundo intervalo eu sempre aumentava um pouco, mas nunca pegava no celular, nunca mexia em qualquer rede social. Eu tentava fazer um descanso inteligente. Levantava, alongava, bebia uma água ou comia alguma coisa, mas sempre voltava para o ambiente que eu estava. Então, isso também faz parte da técnica também, tá? Eu atribuí isso porque você fazer uma técnica Pomodoro e depois no seu descanso ir lá pegar um Instagram, ficar vendo vídeo ou fazendo qualquer outra coisa que vai dissipar a sua concentração, não vai servir para nada. Então tem que ser inteligente nisso, saber que esse intervalo também faz parte do estudo. E a técnica de Feynman, é brilhante, cara. Eu sentava no meu quarto sozinho, pegava lá um tema que eu estava estudando e eu tentava explicar esse tema como se fosse para uma criança. E a técnica, ela foi criada assim, né? Você fingir que está explicando isso para uma criança de 10 anos, por exemplo. Então, com palavras sem jargões, sem nada, palavras simples, né? Que você consiga explicar sem olhar um conteúdo, sem olhar um material, sem olhar nada. E se você souber explicar o conteúdo de uma forma correta,
significa que você absorveu. Se você tiver que olhar o conteúdo de novo, olhar a matéria, não, peraí que eu não tô lembrando, significa que você não compreendeu direito. E aí você volta lá e vê aquilo de novo. Então, a técnica de Feynman é legal porque, cara, é uma coisa ativa, você tá verbalizando o conteúdo que você estudou e tentando ensinar para alguém, né? Então, eu fingi que eu tava dando aula para outras pessoas, assim, sobre o tema que eu tava estudando, e sempre fiz isso. Para todas as provas que eu fiz na minha vida, eu sempre usei a técnica de Feynman. Para mim, ela é essencial para absorver e você reter conteúdo, sem dúvida. Certos neurocientistas defendem que cada canal de aquisição de informação que usa um sentido diferente cria um circuito neural diferente, né? Uma informação que a gente fala, escuta, escreve, lê, ela estará armazenada em 4 sítios distintos e vai ser mais fácil de encontrar num momento de prova. Então, a técnica de Feynman vai totalmente ao encontro disso, né? É brilhante. E eu acho que é sensacional também. Outras 2 coisas que tu falou e que me chamaram a atenção é o fato de que a gente, ao testar incessantemente uma prova, a gente começa a ter familiaridade com aquela prova, quase como se a gente conhecesse a banca examinadora daquela instituição. E isso é uma capacidade reconhecida do nosso cérebro de detecção de padrões, né? Porque quando a gente detecta um padrão, a gente gera um comportamento padrão que gasta menos energia do que o comportamento atento. E então o nosso cérebro ele é muito inteligente e hábil em detectar padrões. Então eu acho que essa é uma ferramenta que vale muito a pena. Tu aprender o padrão da prova, que é a tua prova-alvo. Como que a banca se comunica. Qual é o conceito que ela busca? Como ela busca esse conceito? Ela é conceitual ou ela é de caso clínico? Ela é de especificidade ou de conteúdo geral? Eu acho que isso é uma coisa fantástica, né? Isso depende muito da instituição que você for prestar. Exatamente. Muito. Isso é muito, muito diferente mesmo. Por exemplo, na prova que eu fiz, que foi da USP São Paulo, que eu passei, é uma prova extremamente inteligente, assim. Eles usam muita imagem, mas o que pega ali é que eles usam muito protocolos hospitalares deles. Então, se você não chegar na prova saber que eles usam o protocolo deles, às vezes você sabe qual que é o resultado ali do gabarito, mas para eles o protocolo é diferente. Mesmo baseado numa literatura científica, é um protocolo diferente. Então, para eles o gabarito vai ser o que eles usaram lá. Uhum. Algumas questões são assim. E você entender esse tipo de particularidade te passa na frente. Passa na frente. Toda a diferença. Então, e a prova da USP São Paulo é muito discursiva, assim, é uma prova de raciocínio, não é uma prova de decoreba, sabe? Sempre tem essas questões, mas é uma prova bem teórica, assim, de você tentar entender e raciocinar em cima do caso clínico. E tem instituições, né, várias instituições no Brasil, que fazem provas diretas. Qual é tal coisa? Tal. Gabarito é. Qual é o efeito adverso na medicação tal? É essa, entendeu? E não colocam casos clínicos. Então, você saber qual é o padrão da sua prova, assim, isso a grosso modo, tá? Porque na parte mais intimista da prova é você saber quais são os tópicos mesmo, os temas que mais abordam, né? Geralmente, por exemplo, ali cai no SUS mais estatísticas, né? Tipos de estudo, né? Você sabe que isso todo santo ano cai ali naquela prova. Você não vai estudar isso? Uhum. Né? Você vê que já vem um padrão. Na clínica médica, cai tuberculose, você vai estudar isso. Claro. Né? Então, saber esse tipo diferencia muito na preparação. E a banca examinadora de uma instituição, ela tem quase que uma cultura. Então, nós que analisamos a fundo aqui o comportamento, o direcionamento das provas da ANHIGS e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, até entre essas bancas, onde existe uma sobreposição de examinadores, existem pessoas que fazem questões para a Fundatec, para a ANHIGS, e fazem questões para a prova do Clínicas também. E, cara, talvez esse mesmo examinador se comporte de maneira diferente nas questões para cada uma das instituições, porque existe uma cultura diferente dentro dessas instituições da maneira como eles cobram o conceito. Então, esse conhecimento, essa detecção de padrão, eu acho fundamental. E outra coisa que tu conversou ali, Murilo, que me chamou a atenção, me lembrou da leitura de um livro chamado Comporte-se, de um neurocientista americano chamado Robert Sapolsky. É um livro fantástico. E ele fala muito sobre como o nosso cérebro ele foi moldado para fixar mais as informações que são associadas a emoções negativas. Então vamos elaborar essa ideia. Toda vez que eu sinto uma emoção negativa, isso é potencialmente um fator de estresse, potencialmente uma ameaça à minha sobrevivência, entende? Então se eu sentir medo, se eu sentir
raiva, se eu sentir dor, eu tô num lugar onde eu estou ameaçado. Então, se eu estou ameaçado naquele lugar, é interessante para o meu corpo que o meu córtex grave mais as informações para que eu não me exponha àquela situação de novo, né? Isso é um reflexo de sobrevivência. Então, parece que a amígdala, que é uma região do cérebro que está ligada ao medo, ela aumenta a fixação das informações no córtex, né? E, cara, quando a gente erra uma questão é exatamente isso que acontece. A gente se estressa, putz, olha só, meu Deus, eu ainda não sei isso, errei de novo. Cara, é nesse momento que a gente está aprendendo, né? Nesse momento. Então, a gente fazer prova e errar é uma oportunidade maravilhosa de fixar um conceito. Assim como acontece na prática, né? Se um dia a gente resolveu fazer um pouco diferente um acesso central e foi justamente naquele que a gente fez um pneumotórax, pô, é isso que tu não vai repetir mais. Tu não vai esquecer mais que esse risco existe, entende? Então, errar é extremamente importante numa preparação para o acerto posterior e as pessoas têm que perder o medo de errar. Então, além da gente ter essa detecção do padrão de prova e quais são as ferramentas ou materiais assim que facilitam essa escolha das prioridades nesse estudo de reta final? Olha, principalmente de materiais, você ter um bom banco de questões é essencial, né? Você disse para a reta final, né? E Reta final. que o banco de questões com filtros, né? Porque primeiro que você vai filtrar para a instituição que você quer, vai fazer umas provas nas íntegras das instituições que você quer, e filtro de erros, porque aí você consegue olhar todos os erros que você já fez para você revisar esses erros de novo. Então, essa gestão de erros também é muito importante. Porque assim, vou assistir todas as aulas de novo. Cara, não faz sentido fazer isso, né? Ainda mais numa reta final. Reta final é questões e revisão de questões. Sempre, sem dúvida nenhuma. Então, o aluno que chega no final do ano, preciso assistir tal aula. Não, só se o percentual de erro, o percentual de acerto está muito, muito baixo, eu não estou conseguindo evoluir naquele tema. Aí o que eu sugiro para os alunos é, não está evoluindo naquele tema, beleza, volta na aula, assiste a aula rápida, aula flash, assim, ou aula mais resumo. Não consegui entender ainda, estou errando, vai na aula maior. Não conseguiu, aí sim você vai, olha para o material didático, né, ou alguma apostila, para tentar fazer uma leitura direcionada. Mas sem dúvida, final do ano é questão. Tem que fazer muita questão. E não adianta fazer muita questão por fazer. Tem que fazer questão de uma forma inteligente. Como eu tinha falado. Fazer a questão com gestão de tempo, gestão de ansiedade, gestão de erro. Saber fazer a questão de uma forma inteligente. Não adianta nada só fazer, é esse aqui o gabarito. Porque é fácil, né, cara? Você vai lá, faz a questão, errei. Aí você olha o comentário, putz, errei por causa disso. Não, sabia. Acabou. Você não vai lembrar, entendeu? Então, ir atrás, buscar o porquê daquilo é muito importante, né? Cara, e além dessa escolha de conteúdo, assim, eu acho que existe uma parte emocional importantíssima nessa reta final, né? Porque mesmo o cara que se manteve ali estoico e tranquilo durante toda a sua fase de estudo, nesse momento é impossível não ter um certo nervosismo, né? Eu acho que é absolutamente normal. Mas como que a gente faz essa gestão emocional e potencializa o desempenho, né? No momento da proximidade da prova? Cara, primeiro de tudo, todo o trabalho até aqui já foi feito, né? Então não adianta nada chorar o leite derramado, lembrar dos momentos que você deixou de estudar ou que você se auto-boicotou. Você fez um trabalho desde o começo do ano até aqui. Então não adianta nada agora, não adianta se desesperar. Vai só piorar e você vai jogar o seu ano inteiro no lixo. Acima de tudo, ter esse controle dessa ansiedade é muito importante. Um planejamento do dia da prova é muito importante. Às vezes as pessoas esquecem disso, sobre a logística, sobre horários, sobre como vai ser todo o dia da prova. Porque imagina, atrasei, né? O horário da prova olhou o horário errado, imagina isso, né? Então isso já é outro problema. E eu vou só uma breve história na segunda fase da USP, quando eu fui prestar a segunda fase, a prova prática, eu fui com dengue, cara. Eu fui com dengue. E tava tendo epidemia de dengue lá na minha cidade, no interior de São Paulo. E eu acordei com febre. Febre e de uns 38, que eu tinha trabalhado num posto de saúde lá, que tava tendo epidemia, e acabei pegando dengue. E aí, imagina se isso me desbalanceasse a minha mente. Cara, eu ia surtar? Não, calma. Tomei uma dipirona, hidratei, Gatorade,
E fui fazer a prova. Dipirona, não paracetamol, né, gente? E fui fazer a prova. Então acabei fazendo a prova com dengue mesmo. Tranquilo, fui lá, fiz o que eu tinha que fazer, me preparei para isso. E deu certo, cara. Entendeu? Deu certo. Então, esse planejamento anterior à prova, saber como que vai ser no dia. Eu vou fazer tal coisa, vou me deslocar até a prova desse jeito, a prova é tanto tempo, vou fazer a prova tranquilo, com tanto tempo de prova. Finalizando a prova, acabou. É isso que a grande parte das pessoas também não tentam se planejar e acabam ficando ansiosas por causa disso. Mas, além disso tudo, bem na reta final, principalmente priorizar boas noites de sono, uma alimentação saudável, evitar excessos, né? Agora não é hora de ficar bebendo que nem maluco, ficar aproveitando, curtindo festa, agora não é hora, agora é hora de concentração, foco. Muita gente também se perde. Eu mereço. Estudei muito, não, agora esse fim de semana antes da prova eu vou descansar. Não é assim, né? Inconscientemente, sua cabeça está lá na prova. Só que imagina se você vai lá e estraga todo o seu ano no fim de semana. Né? Então, priorizar, ser bem esperto agora nessa reta final é muito importante. Perfeito, cara. Essa conversa aqui me lembrou muito de uma conversa que a gente teve com o Dr. Fernando Neves, que é o nosso psiquiatra e professor aqui, cujo título é Como Manter a Sanidade em Tempos de Prova. Então, se esse assunto interessa a vocês, eu convido que assistam esse episódio também. Murilo, muito obrigado mais uma vez, cara. Eu acho que essas dicas são preciosas para todos os nossos ouvintes que estão aí se preparando nessa reta final. Lembrando a todos que teremos a nossa revisão específica para a prova Dan Higgs e que será absolutamente gratuita, tanto as aulas quanto o material. Então, se vocês não se inscreveram, inscrevam-se através dos links que estão no nosso Instagram ou no nosso canal. Então, é hora de correr atrás disso. Bora organizar essa revisão para a prova Dan Higgs. E se vocês ainda não estão seguindo esse canal, que vergonha, gente. Vocês já deveriam estar seguindo esse canal, né? A gente já está cansado aqui de pedir para vocês seguirem esse canal. Então agora, vai lá e clica, né? Vai lá e clica em seguir. E também já começa a seguir o CEISC-MED no Instagram. Porque a gente pretende trazer muito conteúdo para que vocês venham aqui, usufruir dessa vista maravilhosa de médico que faz aquilo que ama. Tá bom? Um super abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau!